Você já pensou no poder das suas palavras? Não apenas no que você diz diariamente, mas no impacto real que elas têm em você e nas pessoas ao seu redor. As palavras não desaparecem, elas têm um peso que molda nosso destino. Elas constroem, destroem, criam realidades e determinam o rumo das nossas vidas. Você já se perguntou como as suas palavras estão moldando o seu destino neste exato momento? A Bíblia revela esta verdade. As palavras têm um poder imenso. Provérbios 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala pode trazer vida ou morte para o seu ambiente, para os seus relacionamentos e para você mesmo. Deus criou o mundo com palavras, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículo 3. As suas palavras, mesmo em menor escala, também têm o poder de transformar realidades. Nossas palavras afetam o presente e moldam o futuro. Elas podem levantar ou derrubar, curar ou ferir, abrir ou fechar portas. São sementes plantadas no solo das nossas relações e da nossa vida. Jesus também disse em Mateus 12, versículo 36, de toda palavra inútil que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Cada palavra tem um peso eterno e cedo ou tarde dará fruto. Imagine que as palavras que você diz hoje estão determinando o seu amanhã. As palavras que você usa para falar sobre si mesmo, seus sonhos e relacionamentos estão forjando o seu caminho. Se você falar com negatividade, isso será o que atrairá. Mas, se suas palavras forem de fé e esperança, você colherá frutos dessa mesma natureza. O que dizemos reflete nosso caráter e a condição do nosso coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, versículo 45. Se nossas palavras estão cheias de críticas ou ressentimentos, isso revela o que está em nosso interior. O que está dentro inevitavelmente se manifestará fora. Por isso, é crucial estarmos conscientes do que falamos. Hoje, desvendaremos segredos bíblicos sobre o poder das suas palavras. São verdades que Deus quis que você conhecesse desde o princípio dos tempos e que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, mas que o barulho do mundo tem abafado. Antes de começarmos, quero convidá-lo a declarar nos comentários: reconheço o poder das minhas palavras e me comprometo a usá-las para construir o meu destino. Ao fazer isso, você estará afirmando sua intenção de falar com propósito e se preparando para receber plenamente os ensinamentos que Deus tem para você sobre como as suas palavras moldam o seu futuro. Querido ouvinte, convido você a permanecer conosco até o final deste vídeo. Se ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vamos começar. Número 1. Mateus 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Sabe, é impressionante como às vezes subestimamos o poder das palavras que pronunciamos. Pensamos que são apenas ar, algo passageiro, sem perceber que, na verdade, as palavras têm um impacto eterno. O próprio Jesus disse em Mateus 12, versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Isso não é uma declaração leve, certo? O que dizemos, o que sai da nossa boca, tem implicações que vão muito além do que imaginamos. Cada palavra que pronunciamos pode nos aproximar da justificação ou, lamentavelmente, nos levar à condenação espiritual. O que dizemos não fica flutuando no ar, tem peso, um poder transformador que molda não apenas o nosso presente, mas também o nosso futuro eterno. Agora, você já percebeu como nossas palavras refletem o que carregamos por dentro? Muitas vezes, o que dizemos é um espelho do nosso coração. Se você pensar bem, quando falamos, revelamos nossos pensamentos mais profundos, nossas intenções e até mesmo nossa relação com Deus. É fácil notar como, quando temos paz no coração, nossas palavras também refletem essa paz.
Mas quando há caos ou raiva, o que sai da nossa boca tende a ser duro, negativo, prejudicial. Jesus explicou isso claramente ao dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, versículo 45. Então, se o que dizemos revela o que realmente há em nosso interior, é vital que examinemos continuamente o que há no nosso coração, para que nossas palavras reflitam a bondade e o amor de Deus. Mas, claro, não podemos ignorar a grande responsabilidade que vem com o ato de falar. Cada frase que pronunciamos tem um peso, não apenas moral, mas também espiritual. É por isso que devemos estar conscientes do impacto de nossas palavras nos outros. Já aconteceu de você dizer algo simples e levantar alguém que estava desanimado? Ou, por outro lado, dizer algo que feriu profundamente outra pessoa, sem perceber? Nossas palavras podem edificar ou destruir, transmitir amor ou causar feridas. E o pior é que, às vezes, nem percebemos o poder que elas têm. Por isso, como cristãos, somos chamados a usar nossas palavras para construir, para curar, para refletir o amor de Deus em tudo o que dizemos. Jesus foi muito claro ao nos alertar de que no dia do juízo nossas palavras serão avaliadas. Não apenas nossas ações, mas também o que falamos. Você consegue imaginar a seriedade disso? A linguagem que usamos tem o potencial de nos levar à justificação ou à condenação. Por isso, como seguidores de Cristo, precisamos cultivar uma fala que reflita a nossa fé. Palavras que, em vez de nos afastar de Deus, nos aproximem mais dele e de sua vontade. Isso não significa viver com medo de cada palavra que dizemos, mas sim sermos intencionais com nosso discurso, sabendo que o que falamos tem consequências eternas. E o mais incrível é que as palavras não são neutras no reino de Deus. Elas têm um poder incrivelmente criativo ou destrutivo. Com nossas palavras, podemos louvar a Deus ou amaldiçoar os outros. Pense nisso por um momento. Nossas palavras têm o potencial de construir pontes de amor ou erguer muros de ressentimento. São uma ferramenta que, se usada com sabedoria, pode transformar vidas, inclusive a nossa. Por isso, Deus nos chama a sermos conscientes e cuidadosos com o que dizemos, para que nossas palavras sempre edifiquem e nunca destruam. Finalmente, tudo isso nos leva a uma verdade profunda. Nossas palavras estão intimamente conectadas ao que há no nosso coração. Se nosso interior está cheio de amor, de justiça, de paz, é isso que brotará da nossa boca. Mas, se o que carregamos por dentro é amargura, raiva ou ressentimento, isso também se refletirá em nossas palavras. Por isso, mais do que apenas cuidar do que dizemos, precisamos cuidar do que permitimos que habite em nosso coração. Porque, no final, as palavras são apenas o reflexo do que carregamos dentro de nós. E Deus nos convida a renovar nosso coração para que nossas palavras sejam uma fonte de bênção, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Número 2. Marcos 11, versículo 23. O poder transformador das palavras de fé. Deixe-me te dizer algo que talvez você não tenha considerado o suficiente: o poder que suas palavras têm quando estão respaldadas pela fé. Jesus deixou isso muito claro em Marcos 11, versículo 23. Todo aquele que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você percebe o que isso significa? Não se trata apenas de falar por falar. Quando suas palavras estão carregadas de fé genuína, elas têm o poder de mover montanhas, de superar qualquer obstáculo que você enfrente na vida. E não estamos falando de algo simbólico ou abstrato. Jesus nos convida a usar nossas palavras para transformar a nossa realidade. Agora preste atenção na metáfora do monte. Esse monte representa aqueles problemas que parecem intransponíveis, os desafios que parecem enormes e que às vezes nos fazem sentir impotentes. Mas aqui está o ponto revolucionário.
Jesus não pede que você simplesmente descreva o problema ou se resigne à sua presença. Ele está te convidando a falar com autoridade sobre aquela montanha, a dizer que se mova. É um ato de fé que vai além do que é visível. Suas palavras, respaldadas pela confiança em Deus, têm o poder de mudar aquilo que parece impossível. Mas aqui há um detalhe importante. Jesus fala sobre uma fé sem dúvidas. E quantas vezes falamos com a boca, mas o coração está cheio de incertezas. Esse é o desafio. As palavras têm poder quando estão fundamentadas em uma fé inabalável. Não é apenas repetir frases motivacionais ou forçar um otimismo vazio. É ter uma confiança tão profunda em Deus que, ao falar, não há nenhum traço de dúvida. Você sabe que o que declara Deus apoiará porque confia em sua promessa, em seu caráter e em sua capacidade de tornar o impossível possível. É fácil, em meio a uma situação difícil, deixar que nossas palavras reflitam medo ou desespero. O natural é dizer, não há solução para isso, ou não vejo como vou sair dessa. Mas o que Jesus nos ensina é que nossas palavras não devem se alinhar com nossas dúvidas, e sim com nossa fé. Há um convite claro para mudar nossa perspectiva e começar a declarar o que acreditamos, e não o que tememos, porque quando falamos a partir da fé, estamos abrindo a porta para o sobrenatural. Algo essencial é que nossas palavras de fé devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Isso não é magia, não se trata de manipular a realidade com o que dizemos, mas de falar com a confiança de que Deus está no controle e que sua vontade é perfeita. Alinhar nossas palavras com as promessas de Deus nos coloca em uma posição de poder espiritual. Estamos declarando sua verdade sobre nossas circunstâncias e, ao fazer isso, ativamos seu poder em nossa vida. É natural que o visível muitas vezes se imponha sobre o possível. Vemos uma situação que parece fechada e pensamos que é o fim. Mas Jesus nos chama a olhar além, a declarar sua verdade acima do que nossos olhos enxergam. Suas palavras têm o poder de transcender os limites humanos quando estão baseadas na fé. Não importa o que você esteja vendo agora, o que Deus prometeu permanece de pé, e suas palavras devem refletir essa verdade. É por isso que suas palavras não são apenas sons no ar. Elas são a ferramenta que Deus colocou em suas mãos para liberar a fé que Ele depositou em você. Cada vez que você fala com fé, está dando passos no sobrenatural, permitindo que o impossível se transforme em possível. E isso não é por sua própria força, mas porque suas palavras estão alinhadas com a vontade e o poder de Deus. Lembre-se disso. Quando você fala com fé, os obstáculos que antes pareciam intransponíveis começam a ceder. Não porque você tenha algum poder especial, mas porque Deus está agindo por meio de suas palavras. E no final, o que você declara com uma fé genuína, sem dúvida, se manifestará em sua vida. As montanhas que pareciam inamovíveis começarão a se mover, e o que parecia impossível se tornará realidade. Tudo porque suas palavras, guiadas pela fé, têm o poder de transformar o seu mundo. Número 3, Lucas 6, versículo 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Sabe, muitas vezes tentamos controlar o que dizemos, esforçamo-nos para ser gentis e evitar dizer algo que machuque os outros. Mas o que às vezes esquecemos é que nossas palavras não são algo isolado, não surgem do nada. Como nos ensina Lucas 6, versículo 45, da abundância do coração fala a boca. Ou seja, o que você diz. As palavras que saem da sua boca são um reflexo direto do que está acontecendo no seu interior. Se o seu coração está cheio de paz, amor e verdade, é isso que suas palavras refletirão. Mas se o seu coração está carregado de ressentimento, raiva ou medo, mais cedo ou mais tarde, isso também virá à tona. Imagine o seu coração como um tesouro.
composto por tudo o que você guarda dentro, seus pensamentos, emoções e crenças mais profundas. É desse tesouro que saem as palavras que você diz. Se você guarda coisas boas no seu interior, se permite que o amor de Deus preencha sua vida, suas palavras serão uma bênção para os outros. Mas, se o que você carrega dentro está contaminado por amargura ou raiva, isso também será refletido no que você diz. Não se trata apenas de tentar dizer a coisa certa, mas de garantir que o seu coração esteja no lugar certo. Agora isso nos leva a uma pergunta essencial. Como está o seu coração? Não basta tentar mudar apenas as palavras na superfície. Se o que está dentro de nós não mudar, nossos esforços para controlar o que dizemos serão apenas temporários. Mais cedo ou mais tarde, o que carregamos dentro irá transbordar. É por isso que é tão importante fazer um exame profundo do nosso coração para identificar o que realmente estamos guardando lá. Não podemos simplesmente mudar as palavras. Precisamos de uma transformação interior. Precisamos permitir que Deus faça uma obra profunda em nós para que nossas palavras reflitam a luz que Ele quer que levemos ao mundo. Quando permitimos que a graça de Deus toque nosso coração, algo maravilhoso acontece. Um coração que foi transformado pelo amor de Deus inevitavelmente começa a produzir palavras que refletem essa realidade. Já não precisamos nos esforçar para dizer a coisa certa, porque o certo flui naturalmente. Bondade, paciência, amor, tudo isso começa a fluir quando permitimos que Deus transforme o que carregamos dentro. Nossas palavras começam a construir, edificar e curar, porque agora estão alinhadas com o propósito divino. Por outro lado, se não permitirmos que Deus transforme nosso coração, corremos um grande risco. Os sentimentos negativos que carregamos dentro, como ódio, amargura ou ressentimento, eventualmente sairão através de nossas palavras. É inevitável. Não podemos guardar trevas em nosso interior sem que isso se manifeste no exterior. E isso pode ter um impacto devastador, não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles que nos cercam. Por isso, o processo de transformação interior é tão importante. Isso não é uma mudança superficial. É uma mudança profunda, onde permitimos que Deus cure nossas feridas, renove nossos pensamentos e preencha nosso coração com sua verdade. Só assim nossas palavras refletirão o caráter dele. Só assim seremos capazes de falar palavras de vida, em vez de palavras que ferem ou destroem. No final, o que enche nosso coração é o que determina o que sai da nossa boca. Se estamos cheios da palavra de Deus, se nos alimentamos de suas promessas, é isso que fluirá quando falarmos. Mas, se permitirmos que as influências do mundo, o ressentimento ou o medo preencham nosso interior, nossas palavras refletirão essa realidade. Por isso, é crucial cuidar do que permitimos que entre em nosso coração. E o mais importante, não podemos fingir ter um coração puro por muito tempo. As palavras, mais cedo ou mais tarde, revelam quem realmente somos. Deus conhece nosso interior. Não podemos esconder nada dele. Ele vê além das aparências e o que mais importa para ele é o que carregamos dentro, porque sabe que é daí que tudo mais flui. Então, se realmente queremos transformar nossas palavras, primeiro, precisamos transformar nosso coração. A transformação do coração é o passo essencial para que nossas palavras reflitam o que Deus deseja em nossas vidas. Não se trata apenas de mudar como falamos, mas de permitir que Deus transforme todo o nosso ser, para que o que sai da nossa boca seja uma manifestação visível da obra profunda que Ele realizou em nosso interior. Número 4. João 6, versículo 63. O poder espiritual dos ensinamentos de Jesus. Sabe, muitas vezes, vivemos tão imersos no que podemos ver e tocar, que esquecemos que existe uma realidade muito mais profunda, mais transcendental. Jesus nos disse claramente em João 6, versículo 63, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Isso nos leva a uma distinção fundamental: o temporal contra o eterno. Tudo o que vemos ao nosso redor é carnal, faz parte deste mundo material que tem um fim. Mas o espiritual, aquilo que vem de Deus, é o que realmente tem valor eterno. As palavras de Jesus não são meramente expressões humanas, não são frases bonitas ou ensinamentos motivacionais. Elas são vida, literalmente. As palavras que saem da boca de Jesus não são como quaisquer outras palavras. Elas estão cheias de poder, vêm diretamente de Deus. Você já percebeu o quanto elas podem ser transformadoras? Não estamos falando apenas de conhecimento ou sabedoria humana. As palavras de Jesus têm uma origem divina e essa origem lhes dá um poder único para impactar profundamente nossas vidas. Pense em como essas palavras podem mudar corações, restaurar relacionamentos, trazer esperança onde não havia. Isso não é algo teórico, é real. Cada ensinamento de Jesus está impregnado de vida porque vem da própria fonte da vida, o Espírito Santo. E é exatamente isso que nos proporciona uma verdadeira vida espiritual. As palavras de Jesus não apenas nos ensinam, elas nos vivificam. Elas nos enchem de vida em um nível muito mais profundo do que podemos imaginar. Não são conceitos vazios, mas palavras carregadas de vida eterna. Quando permitimos que essas palavras entrem em nosso coração, algo muda. É como se uma centelha de vida eterna se acendesse dentro de nós. Não estamos apenas recebendo informação, estamos recebendo vida. Vida que transcende este mundo, que vai além de nossas circunstâncias. É uma vida que só pode vir do Espírito. Lembra-se de quando Jesus se apresentou como o pão da vida? Esse ensinamento está profundamente conectado com este versículo. O pão da vida não é apenas uma metáfora bonita. Jesus é o alimento espiritual que nos sustenta, e suas palavras são esse alimento que nutre nossa alma. Não precisamos apenas de alimento para o corpo, precisamos nos alimentar no espírito. E as palavras de Jesus são esse alimento. Elas nos dão vida não apenas para hoje, mas para a eternidade. Como não correríamos para Ele, sabendo que Ele tem tudo o que nossa alma necessita? Agora, isso tem uma implicação poderosa em nossas próprias vidas. Se as palavras de Jesus são vida, o que dizer das nossas palavras? Ele nos convida a fazer com que nossas palavras também reflitam essa vida espiritual que Ele nos dá. Mas como fazemos isso? Não é pelas nossas próprias forças. Só podemos falar palavras de vida quando estamos cheios do Espírito Santo. Quando permitimos que o Espírito nos guie, nossas palavras deixam de ser comuns e se tornam algo que edifica, que restaura, que traz vida aos que estão ao nosso redor. Não há dúvida de que precisamos depender constantemente das palavras de Jesus. Não é algo que ouvimos uma vez e basta. Precisamos nos nutrir delas dia após dia. Quanto mais permitimos que os ensinamentos de Jesus penetrem em nosso coração, mais somos transformados. E essa transformação não é apenas interior. Ela se manifesta na maneira como vivemos, como enfrentamos as dificuldades, como nos relacionamos com os outros. A vida abundante que Jesus prometeu só é possível se nos deixarmos transformar por sua palavra. Tudo o que é da carne, tudo o que é meramente humano, tem um limite. É insuficiente. A carne não pode nos dar a verdadeira vida. Podemos tentar com nossos próprios esforços, mas sempre ficaremos aquém. O que precisamos, o que realmente nos dá vida, é o Espírito. Só quando transcendemos o físico e nos mergulhamos na vida espiritual que Jesus nos oferece, podemos experimentar a plenitude da vida que Ele promete. O Espírito é a fonte primária de vida. E o mais impressionante é que as palavras de Jesus são o canal pelo qual esse Espírito nos preenche. Você percebe o quão poderoso isso é?
Não estamos sozinhos, não precisamos viver limitados pela nossa carne. Jesus nos convida a viver uma vida guiada pelo Espírito, e isso começa ao nos deixarmos transformar por suas palavras, porque suas palavras não são apenas sons, elas são vida. E essa vida está disponível para mim e para você, aqui e agora. Número 5, Mateus 12, versículo 36. A responsabilidade das nossas palavras, o juízo sobre o vazio. Sabe, às vezes temos dificuldade em perceber o peso real que nossas palavras têm, mesmo aquelas que parecem insignificantes. Mas veja, em Mateus 12, versículo 36, Jesus nos adverte: de toda palavra inútil que os homens disserem, dela prestarão contas no dia do juízo. No reino de Deus, não há palavras que não importem. Não há expressões que passem despercebidas. Cada palavra que pronunciamos tem uma consequência, deixa uma marca no espiritual e Deus não ignora nenhuma delas. As palavras inúteis, aquelas que dizemos sem pensar, sem intenção construtiva, são as que podem nos colocar em mais problemas. Mas o que são exatamente essas palavras inúteis? São palavras vazias, que não edificam, que não trazem luz. Podem ser fofocas, comentários impulsivos, críticas desnecessárias ou palavras carregadas de negatividade, que não acrescentam nada de bom. E o pior é que muitas vezes nem percebemos que estamos dizendo essas coisas. Estamos tão acostumados a falar sem filtro, sem refletir sobre as repercussões, que não nos damos conta de que cada uma dessas palavras é registrada no céu. É fácil cair no hábito de falar descuidadamente, não é? Uma fofoca aqui, uma brincadeira que machuca ali. Mas já pensou no dano que suas palavras podem estar causando? As palavras que lançamos sem pensar podem ter efeitos devastadores nos outros, e muitas vezes, uma vez ditas, não há como voltar atrás. O que pode parecer insignificante para nós, talvez uma expressão de frustração ou impaciência, pode marcar a vida de alguém para sempre. E não é só isso, estamos acumulando uma carga espiritual que, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentar. Você e eu somos responsáveis pelo que sai da nossa boca. Não podemos culpar as circunstâncias ou outras pessoas pelas palavras que usamos. A Bíblia nos chama a ter autocontrole, a sermos conscientes do que dizemos, porque a língua é um dos instrumentos mais poderosos que temos. Tiago 3 nos lembra que a língua é como um fogo, que pode incendiar grandes florestas se não for controlada. É tão fácil deixar que as emoções do momento nos dominem, mas é justamente nesses momentos que precisamos estar mais atentos, porque o que dizemos em um impulso pode ter consequências eternas. Deus nos deu um propósito para nossas palavras. Elas não devem ser usadas levianamente ou para satisfazer nossos impulsos momentâneos. Em vez disso, nossas palavras devem estar alinhadas com os valores do reino de Deus. Toda vez que falamos, temos a oportunidade de edificar, de trazer luz, de curar. Nossas palavras podem ser instrumentos de bênção se as usarmos com sabedoria. O falar de um cristão deve refletir sua identidade em Cristo, e isso significa que nossas palavras devem ser um testemunho vivo da transformação que Deus operou em nós. Quando o dia do juízo chegar, nossas palavras estarão lá, prontas para serem apresentadas diante de Deus. Mas este não é um julgamento que deve nos encher de medo, e sim de reverência. É uma oportunidade de demonstrar que nossas palavras refletem o amor de Deus e sua graça em nossas vidas. Se usamos nossas palavras para construir, para dar vida, não temos por que temer. Pelo contrário, podemos ter a certeza de que nossas palavras serão uma oferta agradável a Deus. É claro que todos cometemos erros, todos já dissemos coisas das quais nos arrependemos, mas é aí que entra o arrependimento e a transformação. Deus nos convida a reconhecer quando usamos mal nossas palavras e a pedir ajuda para mudar. Ele está disposto a renovar nosso coração e nossas palavras, se pedirmos.
Porque no final das contas, o que Deus quer é que nossas palavras reflitam seu amor, sua graça e sua verdade. A coerência entre o que acreditamos e o que dizemos é fundamental. Se dizemos que somos seguidores de Cristo, nossas palavras precisam refletir essa fé. Não podemos dizer que amamos a Deus e, ao mesmo tempo, usar nossas palavras para ferir os outros. Nossas palavras devem ser um testemunho visível da obra de Deus em nós. E isso só é possível se permitirmos que Ele transforme tanto nosso coração quanto a nossa maneira de falar. Número 6. Mateus 15, versículo 11. A verdadeira contaminação. O poder das palavras na pureza espiritual. Perceba como Jesus sempre teve uma maneira única de romper com o estabelecido, de desafiar aquilo que as pessoas acreditavam como certo. Em Mateus 15, versículo 11, ele diz algo que para muitos de sua época foi revolucionário. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Essa declaração abalou todo o sistema de pureza ritual que os fariseus e a sociedade judaica haviam construído. Jesus não estava diminuindo as práticas externas, mas sim redirecionando o foco para o que realmente importa, o que sai do coração, o que dizemos, pois é aí que reside a verdadeira pureza ou impureza. Para os fariseus, o tema da pureza girava em torno do que comiam, dos rituais de limpeza e de evitar certos comportamentos para não se tornarem impuros. Mas Jesus mudou essa perspectiva. Ele nos convida a olhar além do superficial e a focar naquilo que realmente corrompe o nosso ser, as nossas palavras. Não se trata tanto do que entra, do que é externo, mas do que brota do nosso interior. As palavras têm um poder incrível. O que dizemos pode refletir amor, bondade, paciência, ou, por outro lado, pode contaminar com ódio, ressentimento e destruição. Essa mudança de enfoque é total. Jesus criticava aqueles que davam mais atenção às leis dietéticas e aos rituais do que às palavras que saíam de suas bocas. A verdadeira pureza não está em cumprir um conjunto de regras externas, mas em ter um coração transformado, um coração que produz palavras que edificam, que constroem, que trazem vida. No fim das contas, as palavras que pronunciamos são o melhor reflexo do que realmente está dentro de nós. É impressionante pensar no poder corruptor das palavras. Uma palavra mal usada, um comentário dito sem pensar, pode ter um impacto devastador na vida de alguém. A língua tem a capacidade de contaminar não apenas a nossa vida espiritual, mas também a daqueles que nos rodeiam. A maldade, a mentira, a raiva, o desprezo, tudo isso se manifesta por meio das nossas palavras. E o mais grave é que muitas vezes não percebemos o dano que estamos causando. Por isso, Jesus nos chama à responsabilidade. Não podemos viver falando sem pensar, porque cada palavra tem peso. Cada frase que sai de nossa boca tem o poder de abençoar ou amaldiçoar. E o mais incrível é que não precisamos enfrentar isso sozinhos. Deus está disposto a nos ajudar, a transformar o nosso coração, porque quando o nosso coração muda, as nossas palavras também mudam. Ele quer que aquilo que sai de nossa boca reflita a sua bondade, a sua graça e o seu amor. O que dizemos é apenas o sintoma do que habita em nosso coração. Se dentro de nós há amargura, rancor ou ira, essas coisas inevitavelmente virão à tona. Mas, se nosso coração está cheio da palavra de Deus, do seu amor, nossas palavras se tornam canais de bênção para os outros. Esse processo não acontece da noite para o dia. É uma jornada, um caminho de transformação no qual Deus molda o nosso interior e, consequentemente, transforma as nossas palavras. Jesus nos convida a sermos agentes de mudança, a usarmos nossas palavras como ferramentas de amor e esperança. Cada vez que falamos, temos a oportunidade de impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Isso não é incrível? Não se trata apenas de evitar palavras negativas, mas de usar ativamente o nosso discurso para construir, curar
e refletir a bondade que recebemos de Deus. A verdadeira pureza não está no exterior. Não se trata de aparentar ser bons cristãos ou de seguir um conjunto de regras e rituais. A verdadeira pureza é fruto de um coração transformado por Deus, um coração que se reflete em palavras e ações que trazem vida. Jesus nos desafia a ir além das aparências, a examinar o mais profundo do nosso ser e permitir que Ele opere em nós. Só assim poderemos realmente refletir a pureza que Ele deseja para nossas vidas. E nunca se esqueça de que o que dizemos tem um impacto duradouro, não apenas nos outros, mas em nós mesmos. Cada palavra que pronunciamos deixa uma marca. Podemos usar nossas palavras para edificar, para curar, ou podemos usá-las para destruir. A escolha é nossa. Mas uma coisa é certa: o que sai da nossa boca revela o que carregamos dentro de nós. E se permitirmos que Deus transforme o nosso coração, nossas palavras serão um reflexo do seu amor, da sua graça e da sua bondade. Número 7, Mateus 18, versículo 18. A conexão entre o terreno e o celestial através das palavras. Deixe-me compartilhar algo incrível com você. Você sabia que as palavras que pronunciamos aqui na terra têm um impacto direto no céu? Em Mateus 18, versículo 18, Jesus declara: "Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu." Essas não são palavras simples. O que ele está nos dizendo é que nossas palavras e ações têm consequências em dois reinos, o terreno e o celestial. O que ligamos ou desligamos aqui não apenas afeta nossa realidade imediata, mas também movimenta o mundo espiritual. Você consegue imaginar ter a autoridade de ligar algo na terra e saber que também está sendo ligado no céu? Ligar significa restringir, limitar, proibir. É usar sua autoridade espiritual para dizer basta a situações de opressão, doença, pecado ou qualquer coisa contrária à vontade de Deus. Mas também temos o poder de desligar, que significa liberar, permitir, soltar. Através de suas palavras, você pode liberar bênçãos, liberdade, restauração. Jesus nos concedeu esse poder, não para sermos espectadores passivos, mas para participarmos ativamente do que acontece ao nosso redor. E o mais impressionante é que nossas palavras têm esse alcance. Isso faz ainda mais sentido quando pensamos na oração. Sabe, quando oramos, não estamos apenas lançando palavras ao vento. Cada oração é uma ferramenta poderosa que tem o potencial de mudar realidades espirituais. Quando você ora com fé, acreditando que Deus tem o poder para agir, suas palavras ecoam no céu. Jesus nos deu essa confiança porque sabe que, quando nossas orações estão alinhadas com a vontade de Deus, as coisas mudam, tanto no visível quanto no invisível. Porém, precisamos ter algo muito claro. Com esse poder, vem uma grande responsabilidade. Não podemos tratar com leviandade a autoridade que nos foi dada. O que dizemos, decretamos ou permitimos com nossas palavras tem consequências reais. Não podemos usar essa autoridade de forma egoísta ou irresponsável. Por isso, é fundamental buscarmos sabedoria e termos consciência do que estamos ligando ou desligando com nossas palavras, pois elas não são vazias, têm poder. Isso nos leva a um ponto crucial. Nossas palavras devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Se não estiverem, corremos o risco de usar mal essa autoridade. Não se trata de declarar o que queremos simplesmente porque desejamos. Trata-se de declarar o que Deus já prometeu, de nos alinharmos ao coração dele e ao seu plano. O discernimento é essencial aqui. Devemos estar conectados a Deus, conhecer sua palavra, para que nossas declarações tenham o respaldo do céu. O mais incrível é que essa autoridade não é exercida de forma isolada. Jesus nos concedeu essa capacidade, mas também a colocou no contexto da comunidade cristã. Quando nos unimos em oração, quando concordamos em ligar ou desligar algo em nome de Jesus, o impacto espiritual é ainda maior.
A igreja tem um poder tremendo quando age em unidade, porque nossas palavras coletivas, pronunciadas com fé, têm o respaldo do reino de Deus. É fácil esquecer que existe uma realidade além do que vemos. Estamos acostumados a focar apenas no que nossos olhos percebem, mas Jesus nos chama a viver com uma visão espiritual mais ampla. As palavras que pronunciamos, especialmente quando falamos com fé, têm um alcance muito maior do que podemos imaginar. Elas não permanecem apenas na terra, tocam o reino espiritual. Por isso é tão importante vivermos com essa consciência, sabendo que nossas palavras têm um impacto eterno. E não podemos esquecer que tudo isso é possível porque Jesus nos delegou essa autoridade. É Ele quem respalda o que ligamos ou desligamos. Não somos nós que fazemos as coisas por nossa própria força. Nossas palavras são poderosas porque têm o respaldo do reino dos céus. E isso, meu amigo, deve nos encher de confiança, mas também de humildade. Somos chamados a exercer essa autoridade, mas sempre com discernimento, sabendo que nossas palavras têm o poder de mover montanhas espirituais e mudar realidades. Portanto, quando pensar no que diz, quando orar, quando declarar, faça isso com fé e sabedoria. Saiba que o poder de ligar e desligar não é algo distante, é algo que já lhe foi concedido. E com ele você pode impactar tanto a terra quanto o céu. Número 8. João 15, versículo 7. Contexto do ensinamento de Jesus sobre a videira verdadeira. Deixe-me te dizer algo. Quando Jesus fala em João 15, versículo 7, e diz: "Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito." Ele está revelando o segredo para ter uma vida de oração poderosa. Mas não é qualquer tipo de oração. Ele está falando de uma oração que nasce de uma conexão profunda com Ele, assim como um ramo está ligado à videira. Imagine isso por um momento. Assim como o ramo depende da videira para obter sua força, seu alimento, sua vida, nós também precisamos estar completamente conectados a Cristo para que nossas orações tenham esse poder transformador. O interessante é que Jesus não estabelece apenas uma condição para que nossas orações sejam eficazes. Ele estabelece duas. Primeiro, devemos permanecer nele. Isso não é algo superficial ou ocasional. Permanecer em Cristo significa ter uma comunhão constante, uma dependência diária. É estar tão perto dele que sua vida flui através de nós, moldando nossas ações, nossos pensamentos e, claro, nossas orações. Mas a segunda condição é igualmente importante. As palavras de Cristo devem permanecer em nós. Não basta apenas estar conectado a Ele. Suas palavras, seus ensinamentos precisam estar tão profundamente enraizados em nosso coração que comecem a transformar todo o nosso ser. Quando permanecemos em Cristo e deixamos que suas palavras se integrem em nossa vida, algo incrível acontece. Nossas orações começam a se alinhar com a vontade de Deus. Não se trata mais apenas do que queremos, mas do que Deus deseja realizar através de nós. Nossos pedidos deixam de ser egoístas e começam a refletir os desejos do coração de Deus. E é nesse momento que nossas orações se tornam verdadeiramente poderosas, porque estão em sintonia com o plano divino. Não estamos apenas pedindo coisas para nosso benefício. Estamos colaborando com Deus na realização de seus propósitos. À medida que nossa vida de oração se aprofunda, nosso relacionamento com Deus também muda. A oração deixa de ser uma lista de desejos e se torna uma conversa contínua, um diálogo vivo com o Pai. Começamos a buscar sua vontade em cada área de nossa vida, confiando plenamente que Ele sempre proverá o melhor. E essa confiança transforma não apenas a forma como oramos, mas também a maneira como vivemos. Não estamos mais apenas buscando respostas rápidas, mas confiamos que, através da oração, estamos alinhando nossa vida com os propósitos eternos de Deus.
Agora, isso nos leva a uma reflexão importante. Como está seu relacionamento com Cristo hoje? Você está realmente permanecendo nele ou apenas o busca ocasionalmente? É fácil cair na rotina de orar apenas quando precisamos de algo. Mas Jesus nos chama para algo muito mais profundo. Ele nos convida a permanecer, a estar continuamente em comunhão com Ele, permitindo que Sua palavra nos transforme de dentro para fora. É um desafio examinar se nossas orações refletem uma vida enraizada em Cristo ou se estamos apenas tentando usar a oração como uma ferramenta para conseguir o que queremos. E não se esqueça disso. As palavras de Cristo têm um poder transformador. Quando permitimos que seus ensinamentos, suas promessas e sua verdade preencham nossa mente e coração, começamos a ver o mundo e nossas circunstâncias de maneira diferente. Nossas decisões, ações e pensamentos são moldados pela verdade de Deus, e isso se reflete em nossas orações. Oramos com confiança, sabendo que estamos alinhados com a vontade divina, e como resultado, começamos a ver o poder de Deus se manifestar em nossa vida de forma tangível. Esse é o poder de uma vida de oração enraizada em Cristo. Não é apenas um exercício religioso, é uma experiência viva e transformadora. Quando permanecemos nele e permitimos que Sua palavra viva em nós, nossas orações têm o respaldo do céu. E essa é a promessa de Jesus. Quando nossas orações estão alinhadas com Sua vontade, podemos pedir o que quisermos e isso será feito, porque não estamos pedindo a partir do nosso ego, mas de um coração transformado por Sua palavra e Sua presença. E essa, meu amigo, é a chave para uma oração verdadeiramente poderosa. Número 9, Mateus 7, versículo 24. Qualquer, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Imagine isso. Sua vida é como uma casa. Tudo o que você faz, cada decisão, cada passo que dá, é como colocar tijolos nessa construção. Mas aqui está a pergunta essencial: sobre o que você está construindo essa casa? Jesus, em Mateus 7, versículo 24, nos apresenta uma imagem poderosa. Ele fala de dois tipos de pessoas: uma que ouve suas palavras e as coloca em prática, e outra que apenas as ouve, mas não as vive. A diferença está no fundamento. Aquele que obedece está construindo sobre a rocha, enquanto o que não obedece está edificando sobre a areia. E ambos enfrentarão tempestades. Perceba algo importante. Jesus não diz que, se você obedecer às suas palavras, nunca terá problemas. As tempestades vêm para todos. As dificuldades e os desafios são inevitáveis. Mas o que faz a diferença é como essas tempestades te afetam. Se sua vida está fundamentada na obediência aos ensinamentos de Jesus, mesmo quando a tempestade chegar, ela não te derrubará. Obediência não é apenas ouvir, é fazer, é tomar as palavras de Cristo e aplicá-las em nossas decisões, em como tratamos as pessoas, em como reagimos diante das dificuldades. Essa é a verdadeira fé. Não uma fé passiva, mas uma fé ativa, demonstrada em como vivemos diariamente. E é nessa obediência que encontramos força. Porque quando a vida se torna difícil, quando os ventos sopram com força, o que sustenta nossa casa espiritual é o fato de estarmos ancorados em algo maior do que nós mesmos. A palavra de Deus. Não se trata apenas de sobreviver às tempestades, mas de prosperar em meio a elas. Como? Ao saber que construímos sobre algo firme, algo que não vacila quando o mundo ao nosso redor o faz. Aqui está algo para você refletir. Como você está construindo sua vida espiritual? Está edificando sobre a rocha sólida, que é a obediência a Jesus, ou está tomando atalhos, construindo sobre fundamentos frágeis? É fácil e tentador seguir os caminhos do mundo, onde filosofias e valores mudam com o tempo. Mas essas coisas não são estáveis, não oferecem segurança quando as dificuldades chegam.
A palavra de Jesus é a única constante, e quando vivemos de acordo com ela, encontramos paz, propósito e uma estabilidade que nada mais pode oferecer. Pense nisso. Quais são as prioridades em sua vida? Porque no final, o que você faz no dia a dia, como decide viver, reflete onde realmente está colocando sua confiança. Jesus nos convida a fazer de seus ensinamentos o centro de nossa vida. Não como uma opção entre muitas, mas como o fundamento firme sobre o qual tudo o mais se constrói. Isso é o que significa edificar sobre a rocha. O mais belo de tudo isso é que Jesus não nos promete uma vida sem desafios, mas promete uma vida segura. Quando fazemos de sua palavra nosso guia, quando obedecemos não apenas nas grandes coisas, mas também nas pequenas, estamos investindo em uma vida de estabilidade a longo prazo, porque os resultados dessa obediência não aparecem apenas no momento, mas constroem caráter, desenvolvem resistência espiritual e nos enchem de confiança no poder sustentador de Jesus. Então, pergunte a si mesmo, onde você está edificando sua vida? As tempestades virão, não há dúvida disso. Mas se sua vida está fundamentada na obediência às palavras de Jesus, você não apenas resistirá, mas prosperará. Hoje, Ele te convida a fazer de suas palavras o alicerce de sua vida. E, quando você fizer isso, não importa o que venha, porque você estará firme, sabendo que sua vida está construída sobre a rocha inabalável da verdade de Cristo. Número 10. João 8, versículo 31. A relação entre discipulado e obediência à palavra. Preste atenção no que Jesus nos diz em João 8, versículo 31. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso não é apenas um convite para conhecer os seus ensinamentos, mas um chamado para viver de acordo com eles, para permanecer neles. Há uma grande diferença entre ouvir a palavra de Jesus e realmente vivê-la. E isso nos desafia constantemente, não é verdade? Às vezes, podemos cair na armadilha de pensar que ser discípulo é apenas aprender, acumular conhecimento. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro discipulado vai muito além disso. Implica uma transformação de vida. Permanecer na sua palavra significa que cada aspecto de nossa vida é moldado pelo que Ele nos ensina. Não se trata apenas de ler a Bíblia pela manhã e depois esquecer o que aprendemos. Trata-se de integrar suas palavras em cada decisão, em cada conversa, em cada ação, e isso exige um compromisso diário. Não é algo que podemos fazer de forma esporádica, quando temos vontade ou quando tudo está indo bem. Jesus está nos chamando para uma relação constante, um compromisso contínuo com a sua palavra. Isso é o que significa permanecer. E não é fácil. Há momentos em que nossas circunstâncias irão desafiar nossa fé. Talvez você enfrente situações que o façam questionar se vale a pena continuar firme no que Jesus disse. Mas é precisamente nesses momentos que o verdadeiro discipulado é provado. Permanecer firme na sua palavra, apesar dos desafios, é um sinal de perseverança. O verdadeiro discípulo não se deixa levar pelas circunstâncias, mas continua confiando na verdade de Jesus, mesmo quando tudo parece estar contra ele. O maravilhoso disso tudo é que a palavra de Jesus não é apenas um conjunto de regras ou doutrinas. Não é algo que seguimos apenas porque é o certo a se fazer. A palavra de Jesus é fonte de vida. Quando permanecemos nela, experimentamos uma transformação profunda, não apenas em nosso comportamento, mas em nosso caráter, em nossos valores e em como nos relacionamos com os outros. É uma transformação que vai além do superficial. Permitir que a palavra de Jesus molde nosso coração significa que começamos a refletir os princípios do reino de Deus aqui na terra. Nossas vidas se tornam um reflexo de seu amor, sua justiça e sua compaixão. O discipulado autêntico é um estilo de vida. Não se trata apenas de acreditar intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus ou de frequentar a igreja aos domingos.
Trata-se de um compromisso constante com a aplicação prática de sua palavra. E quando fazemos isso, algo incrível acontece. Começamos a experimentar uma comunhão profunda com Cristo. Ele deixa de ser apenas um conceito distante ou abstrato e se torna real, próximo, presente em cada momento de nossa vida. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que define um verdadeiro discípulo, um relacionamento vivo e ativo com o Salvador. Jesus nos promete que, se permanecermos em sua palavra, seremos verdadeiramente seus discípulos. Não é uma promessa vazia, é um convite à autenticidade, a viver em comunhão com Ele, a refletir seu amor e sua verdade em tudo o que fazemos. Este é o chamado do discipulado. Não é fácil, mas é profundamente gratificante. Quando permanecemos em sua palavra, descobrimos a vida abundante que Ele nos promete. Uma vida que transforma não apenas nossa realidade, mas também a daqueles que estão ao nosso redor. Então hoje, o desafio é claro. Permaneceremos em sua palavra e viveremos como seus verdadeiros discípulos? Número 11, Mateus 10, versículo 20. O Espírito Santo, falando através de nós. Você já se sentiu sem saber o que dizer em um momento crucial? Talvez diante de uma situação difícil, ao tomar uma decisão importante ou até mesmo tentando compartilhar sua fé. Todos nós já passamos por isso. E é justamente nesses momentos que as palavras de Jesus em Mateus 10, versículo 20, ganham um poder imenso. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Que promessa incrível! Jesus nos garante que não estamos sozinhos, que não depende apenas de nossas habilidades, mas que o próprio Espírito Santo falará através de nós. Veja, quando Jesus disse isso aos seus discípulos, ele os estava preparando para tempos de perseguição, momentos em que estariam diante de autoridades, enfrentando acusações e perigos reais. Mas em vez de deixá-los ser dominados pelo medo, Jesus lhes deu a segurança de que nesses momentos de máxima pressão, o Espírito Santo lhes daria as palavras certas. E isso não foi apenas para os discípulos daquela época. Hoje, você e eu também podemos confiar nessa mesma promessa, independentemente das situações que enfrentamos. É muito fácil depender da nossa própria sabedoria, não é? Nós nos preparamos, estudamos, planejamos o que vamos dizer. E claro, tudo isso é importante. Mas, em meio às circunstâncias mais difíceis, quando sentimos que não sabemos o que fazer ou o que dizer, é aí que a orientação divina do Espírito Santo se torna essencial. Não se trata apenas do que podemos oferecer, mas de permitir que o Espírito fale através de nós. Isso muda tudo, porque já não dependemos apenas de nossas limitações humanas. Embora esse versículo esteja em um contexto de perseguição, o princípio se aplica a toda a nossa vida cristã. Não apenas em momentos extremos, mas em nosso dia a dia, nas pequenas decisões e conversas diárias. O Espírito Santo não está presente apenas para as grandes emergências. Ele está conosco em todos os momentos, guiando nossas palavras, ações e decisões. O que precisamos é aprender a depender dele, não apenas quando tudo está em jogo, mas em todos os aspectos de nossa vida. Como cultivamos essa dependência? É através de um relacionamento íntimo e próximo com o Espírito. Não é algo que acontece da noite para o dia. É caminhar com Ele dia após dia, ouvir sua voz, deixar que Ele guie cada palavra que sai de nossa boca. E isso só é possível se estivermos alinhados com a vontade de Deus, se nos rendermos à direção do Espírito. Significa deixar de lado nossos próprios medos, nossas inseguranças, e confiar que o Espírito está sempre presente, pronto para nos guiar. Quando nossas palavras são inspiradas pelo Espírito, algo muda. Elas deixam de ser apenas palavras humanas, tornam-se palavras carregadas de poder, com o potencial de transformar vidas e impactar pessoas de maneiras que sozinhos jamais poderíamos. Quando permitimos que o Espírito fale através de nós, nossas palavras têm um propósito divino.
e o impacto que elas podem causar é muito maior do que podemos imaginar. Isso é o que torna a dependência do Espírito tão incrível. Você percebe o quanto isso é reconfortante? Não estamos sozinhos na missão de levar o Evangelho. Não enfrentamos este mundo com nossas próprias forças. O Espírito Santo está presente para nos fortalecer, nos guiar e nos dar as palavras certas no momento exato. Não precisamos nos preocupar por não estarmos preparados, porque o Espírito nos dará tudo o que precisamos no momento certo. Essa é a confiança que podemos ter. Portanto, o chamado é claro. Deixe de lado o medo. Confie no Espírito Santo, porque ele está com você. Não se trata apenas da nossa habilidade ou preparação, mas de permitir que Deus trabalhe através de nós. Viva em constante dependência dele e veja como o Espírito não apenas fortalece, mas guia, inspira e fala por meio de você. É assim que vivemos verdadeiramente a fé, confiando no poder e na sabedoria do Espírito em todos os momentos. Número 12, Mateus 8, versículo 16. A palavra que liberta e cura. O poder sobrenatural de Jesus. Deixe-me contar algo poderoso. Existem momentos na Bíblia em que vemos a autoridade de Jesus de forma tão clara que é impossível não se sentir impactado por seu poder. Um desses momentos é quando Jesus, com apenas uma palavra, expulsava demônios e curava os doentes. Mateus 8, versículo 16, descreve isso perfeitamente. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Você consegue imaginar estar ali e ver como apenas falando, ele transformava vidas de forma tão radical? Essa é a autoridade sobrenatural de Jesus, uma autoridade que não conhece limites. O impressionante sobre as palavras de Jesus é que seu poder não se limita ao espiritual ou ao físico. Ele tem autoridade sobre ambos. Com uma única palavra, ele podia expulsar demônios, libertando pessoas de opressões espirituais e, ao mesmo tempo, curar doenças físicas. É como se não existisse barreira alguma entre o físico e o espiritual para ele. Jesus transcende tudo aquilo que para nós parece impossível. Ele não precisa tocar em alguém para curá-lo, nem realizar grandes rituais. Apenas com sua palavra, ele traz liberdade e cura completas. E o mais incrível é que esse poder não ficou no passado. As palavras de Jesus continuam sendo eficazes hoje. Sua autoridade é eterna, não tem prazo de validade. O que ele disse há 2000 anos é tão poderoso agora quanto era naquela época. Não importa a situação, as palavras de Jesus são aplicáveis hoje, seja enfrentando uma batalha espiritual ou uma enfermidade física. Ele tem o poder de transformar qualquer circunstância, porque sua palavra não está limitada pelo tempo ou pelo espaço. Quando Jesus fala, o reino de Deus se manifesta aqui e agora. A transformação que suas palavras produzem não é superficial, é profunda. Elas mudam vidas de dentro para fora. Quando Jesus liberta alguém de uma opressão espiritual, ele não está apenas libertando a alma, mas transformando toda a vida da pessoa. O mesmo acontece com a cura física. Jesus não apenas elimina a dor ou a enfermidade, ele restaura, traz paz e renovação. É um impacto holístico, onde sua palavra não toca apenas uma parte da vida, mas transforma tudo. É o sobrenatural tocando o cotidiano, tornando o impossível possível. E agora, como crentes, somos chamados a participar desse poder. Por meio da oração, podemos invocar o nome de Jesus para cura e libertação. Ele nos deu acesso a esse mesmo poder que tem autoridade sobre o espiritual e o físico. Esse poder não é nosso, é o poder dele através de nós. Nossas palavras, quando alinhadas com sua vontade, têm o poder de mudar realidades, de libertar pessoas, de trazer cura. Você percebe a responsabilidade e o privilégio que isso representa? Não podemos tomar esse chamado de forma leviana. Jesus nos deu um modelo claro. Nossas palavras devem ser usadas para abençoar e curar, não para ferir.
Quando proclamamos seu nome com fé, estamos convidando sua obra curadora em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Jesus nos mostrou como usar nossas palavras com poder, e agora cabe a nós seguir seu exemplo. Não se trata apenas de falar, mas de proclamar a verdade, a cura e a libertação que ele já nos concedeu. O desafio está diante de nós. Jesus nos deu a responsabilidade de falar com autoridade, de levar suas palavras ao mundo que tanto necessita. Cada vez que usamos nossas palavras para edificar, para trazer vida, estamos refletindo o poder transformador de Cristo. Sua palavra liberta, sua palavra cura, e nós, seus seguidores, somos chamados a ser portadores desse poder em todas as áreas de nossa vida. Número 13. João 4, versículo 50. Jesus lhe disse: "Vai, o teu filho vive." E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Você já se perguntou o que aconteceria se simplesmente acreditássemos nas palavras de Jesus, assim como fez aquele oficial real em João 4,50? Imagine-se em uma situação desesperadora, onde alguém que você ama está gravemente doente e sua única esperança é um milagre. Esse homem foi até Jesus buscando ajuda, suplicando para que ele fosse até sua casa para curar seu filho. E de forma surpreendente, Jesus não precisou estar fisicamente presente. Com apenas uma frase, "Vai, o teu filho vive", o milagre aconteceu. Você percebe o poder que existe nas palavras de Jesus? Ele não precisou tocar no doente nem sequer vê-lo. Apenas falou e a vida foi restaurada. Sua palavra tem poder, mesmo à distância. E isso é o que mais impressiona. Jesus não está limitado pela distância, pelo tempo ou pelas circunstâncias. Suas palavras transcendem todas essas barreiras que para nós parecem intransponíveis. Nesse trecho, vemos que o filho do oficial foi curado sem que Jesus estivesse fisicamente presente, o que nos mostra que o poder de Cristo não tem limites. O que isso significa para você e para mim? Que hoje, onde quer que estejamos, podemos confiar que suas palavras continuam sendo eficazes, continuam tendo poder, e que não importa o quão distante pareça estar a solução, Jesus pode agir através de sua palavra, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Mas aqui está o mais incrível: o oficial não precisou de provas, não exigiu ver primeiro para acreditar. Jesus lhe disse: "Vai, o teu filho vive." E ele simplesmente acreditou. Essa é a chave, fé pura. Quantas vezes nos encontramos em situações em que Jesus já falou, já prometeu, mas ainda duvidamos porque não vimos os resultados com nossos próprios olhos? Esse homem nos dá um exemplo tão poderoso do que significa acreditar na palavra de Deus, mesmo quando não podemos ver imediatamente os resultados. Ele não ficou esperando ali para ver se algo mudava, nem pediu garantias adicionais. Ele acreditou e agiu com base nessa fé. Esse é o tipo de fé que move montanhas. E quando finalmente voltou para casa, o que ele encontrou? Que sua fé não foi em vão. Seu filho estava curado, exatamente como Jesus havia dito. É um lembrete de que, mesmo que inicialmente possamos estar cheios de medo ou incerteza, quando nos agarramos às promessas de Jesus, nossas circunstâncias podem mudar radicalmente. Aquilo que parecia insuperável agora está sob o controle de sua palavra. Se Jesus falou, podemos ter a certeza de que sua palavra não falhará. Não importa quão desesperadora seja a situação, sua palavra tem o poder de trazer vida onde havia morte, de trazer cura onde antes havia dor. Esse milagre também nos mostra como a fé se fortalece por meio da experiência. Quando o oficial viu com seus próprios olhos o cumprimento da palavra de Jesus, sua confiança cresceu, não apenas naquele momento, mas para o resto de sua vida. Ver como Jesus age em nossas vidas faz com que nossa fé se aprofunde, nos transforma de dentro para fora e nos convida a confiar ainda mais nele na próxima vez que enfrentarmos um desafio. É um relacionamento vivo com Deus, onde cada promessa cumprida nos aproxima mais dele.
e não podemos ignorar o impacto que esse testemunho teve na família do oficial. Sua fé não apenas o afetou, mas trouxe bênção para toda a sua casa. Quando compartilhamos o que Deus fez por nós, quando falamos das palavras que Jesus cumpriu em nossas vidas, nossa fé inspira outros. Nossas palavras, cheias de testemunho, podem ser o encorajamento que outros precisam para acreditar em meio às suas próprias dificuldades. Hoje, você e eu também somos convidados a confiar na palavra de Jesus, a agir com fé e a esperar milagres em nossas vidas. Não porque precisamos ver para crer, mas porque sabemos que sua palavra nunca falha. Número 14, Mateus 5, versículo 37. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Sabe quando Jesus nos diz em Mateus 5,37, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Ele está nos fazendo um chamado profundo à integridade na nossa maneira de nos comunicar. Não se trata apenas de falar com clareza, mas de viver uma vida em que as nossas palavras reflitam sempre a verdade. Veja, Jesus fala isso no contexto do Sermão da Montanha, onde ele nos dá princípios que tocam o coração do nosso dia a dia. E ao falar sobre nossas palavras, ele nos convida a sermos transparentes, diretos, sem adornos ou complicações desnecessárias no que dizemos. Por quê? Porque a simplicidade no falar reflete uma vida de integridade. Hoje em dia é tão fácil perder essa simplicidade. Vivemos prometendo coisas que não conseguimos cumprir, exagerando para impressionar ou até dizendo sim, quando na verdade queremos dizer não. Mas Jesus nos ensina que não precisamos enfeitar nossas palavras, nem fazer juramentos elaborados para que os outros confiem em nós. Se vivermos com integridade, nossa palavra será suficiente. Quando dizemos sim, as pessoas devem saber que é um sim confiável. E quando dizemos não, elas devem acreditar que é firme. Não precisamos de mais nada. Esse é o poder da honestidade nas relações. Já reparou como, às vezes, complicamos desnecessariamente a nossa linguagem? Comprometemo-nos além do que podemos cumprir, fazemos promessas para agradar ou usamos palavras que não correspondem às nossas reais intenções. Jesus nos chama a parar e refletir sobre como usamos nossas palavras. Estamos sendo claros e sinceros? Ou estamos manipulando o discurso para obter ganhos a curto prazo? A simplicidade no falar não apenas facilita a comunicação, mas também evita mal-entendidos e fortalece relações baseadas na confiança. Além disso, nossas palavras revelam muito sobre o nosso caráter. O que as suas palavras dizem sobre você? As pessoas confiam no que você diz. A ideia de que o nosso sim seja suficiente e o nosso não seja claro reflete uma vida coerente, em que não precisamos de juramentos ou explicações adicionais para sermos críveis. É isso que Jesus busca em nós, que nossas palavras sejam um reflexo direto de quem somos e que o que dizemos esteja alinhado com as nossas ações. Isso nos leva a algo essencial. Nossas palavras não devem refletir apenas a nossa integridade diante dos outros, mas também diante de Deus. Quando vivemos com a verdade nos lábios, estamos vivendo de acordo com a verdade de Deus. Não precisamos manipular o discurso ou as situações para obter o que queremos, porque confiamos que Deus é quem nos sustenta. É uma forma de viver com fé, sabendo que, ao sermos transparentes, estamos honrando o Deus da verdade. Agora, há uma advertência importante nas palavras de Jesus. Ele diz que o que vai além de um simples sim ou não vem do maligno. Por quê? Porque quando começamos a complicar as nossas palavras ou a distorcê-las para obter vantagens, entramos em um terreno perigoso. Nossas palavras podem se tornar ferramentas de manipulação e isso é algo que Jesus quer que evitemos a todo custo. A responsabilidade pelas nossas palavras é real e elas têm o poder de edificar ou destruir, tanto nas nossas relações quanto na nossa vida espiritual.
Viver com integridade no falar faz parte do nosso testemunho cristão. Se dizemos que seguimos a Cristo, nossas palavras devem refletir essa verdade. Jesus nos chama a sermos pessoas em quem os outros possam confiar, cujas palavras tragam vida e não confusão. E ao falarmos com essa integridade, estamos mostrando ao mundo quem é Jesus, porque nossas palavras refletem a verdade do seu caráter. Então, da próxima vez que você estiver em uma conversa, pergunte-se: estou falando com integridade? Meu sim é realmente um sim, e meu não é realmente um não? Porque Jesus nos chama a sermos fiéis no que dizemos, e ao fazermos isso, não estamos apenas sendo honestos com os outros, mas também refletindo a verdade e a simplicidade do reino de Deus. Número 15, Mateus 28, versículo 19. O poder universal das palavras de Jesus. Jesus nos deixou um mandato claro em Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Este é o coração do que chamamos de a grande comissão. Não é apenas um convite, é uma instrução. Jesus, após vencer a morte e ressuscitar, dirige-se aos seus discípulos e, por extensão, a nós. Ele nos envia, não como uma sugestão, mas como uma missão. Ele está dizendo: levem a minha mensagem a todo o mundo. E não se trata apenas de palavras, é uma autoridade que ele nos concede. Uma autoridade que vem de ter vencido o pecado, o poder da morte e qualquer barreira que possa surgir. Ele nos envia com o seu poder. O que me impressiona aqui é o alcance deste mandato. Jesus não limita sua mensagem a uma região, uma cultura ou um grupo específico. Ele nos diz para irmos a todas as nações. Este evangelho que carregamos é universal. É uma mensagem que transcende fronteiras culturais, políticas e econômicas. E aqui reside o poder das palavras de Jesus. Ele nos dá uma mensagem que não muda, que continua sendo relevante, independentemente do lugar, idioma ou circunstância. É uma mensagem de vida, esperança e salvação. E essa mensagem tem o poder de transformar corações em qualquer canto do mundo. E aqui está a nossa responsabilidade. Não podemos esquecer que Jesus não nos enviou apenas para viver uma vida de fé no privado, mas para compartilhá-la. Às vezes pensamos que outra pessoa levará o evangelho, que é trabalho de missionários ou pastores. Mas Jesus está falando com todos os seus seguidores. Você e eu somos chamados a compartilhar ativamente o evangelho. Como? Usando nossas palavras, nossas ações, nosso testemunho. Não se trata de sermos teólogos especialistas, mas de falarmos sobre o que Cristo fez em nossas vidas, sobre como seu amor e graça nos transformaram. Cada um de nós tem uma história para contar, e essa história tem o poder de impactar alguém. As palavras de Jesus não são apenas para inspirar, elas são poderosas, têm o poder de mudar vidas. Cada vez que compartilhamos o Evangelho, não estamos apenas falando de um belo ensinamento. Estamos transmitindo uma mensagem que tem impacto eterno. As palavras de Jesus penetram nos corações, quebram correntes e trazem liberdade. Não subestimemos o poder do que carregamos. Não estamos compartilhando ideias, estamos compartilhando vida. Quando proclamamos as palavras de Cristo, estamos liberando algo que tem o poder de transformar para sempre o destino de uma pessoa. E o batismo é parte dessa transformação. Jesus nos diz para fazermos discípulos e os batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é apenas um ato simbólico, é uma afirmação da obra de Deus na vida de uma pessoa. É uma expressão visível do que já aconteceu em seu interior. Uma vida transformada pelo poder de Jesus. O batismo declara publicamente que essa pessoa foi adotada na família de Deus, que está unida a Cristo e à sua igreja. O mais impressionante de tudo isso é que Jesus nos convida a participar de seu plano divino. Ele nos chama para sermos parte de algo muito maior do que podemos imaginar. Ele nos confia esta mensagem:
Não porque dependemos de nossas habilidades, mas porque dependemos do poder de suas palavras. Sabemos que sua mensagem tem impacto não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Cada vez que compartilhamos o Evangelho, estamos colaborando com o plano de Deus para a salvação do mundo. Então, quando pensar na grande comissão, não a veja como uma tarefa impossível ou distante. Enxergue-a como uma oportunidade de fazer parte da obra mais grandiosa que você poderia imaginar. Jesus já prometeu que suas palavras não voltarão vazias. Podemos confiar que cada palavra que pronunciamos em seu nome tem o respaldo do céu e o poder para transformar vidas. Ao refletir sobre tudo o que compartilhamos hoje, fica claro que nossas palavras não são sons lançados ao vento. São sementes que plantamos nos corações daqueles que nos rodeiam e em nosso próprio coração. Cada palavra tem o poder de construir ou destruir, de nos aproximar de Deus ou de nos afastar dele. Jesus nos ensinou a falar com fé, a usar nossas palavras para edificar, curar, trazer vida e esperança aos outros. E o mais maravilhoso é que quando nossas palavras estão alinhadas com a vontade de Deus, elas têm o respaldo do céu. Portanto, enquanto você se despede deste vídeo, convido você a refletir sobre o poder de suas palavras. Elas estão refletindo a verdade e o amor de Deus. Você está usando sua voz para construir ou para destruir? Lembre-se de que cada palavra que você pronuncia tem um impacto eterno, tanto na sua vida quanto na vida daqueles ao seu redor. Hoje é o dia para começar a falar com fé, para deixar que os ensinamentos de Jesus guiem cada frase que você diz. Se esta mensagem inspirou ou desafiou você de alguma forma, convido você a compartilhar este vídeo com outras pessoas. Talvez alguém que você conheça precise ouvir sobre o poder das palavras de Jesus em sua vida. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos próximos vídeos que estamos preparando para você. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada e que Deus abençoe cada palavra que sair da sua boca. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.